Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo aqui neste humilde canal. E hoje o assunto é 100 balas, 100 com C, não 100 com S. E essa aqui é mais uma daquelas comprinhas que eu fiz nos sebos, né? Cara, é incrível como os sebos tem dias que você pode entrar, não achar porcaria nenhuma. Tem dias que você entra lá e acha um clássico capa dura. É um negócio incrível, assim. É, usado, né? Comprei usado, saiu bem baratinho. Isso aqui, 100 balas. Hoje tá saindo edição ônibus com centenas de páginas. Talvez não seja um ônibus, mas já está saindo edição de luxo com capa dura, um monte de páginas e tudo mais. Mas na verdade isso aqui já começou a sair no Brasil lá em 2001 pela editora Ópera Gráfica, né? Foram umas edições mais baratinhas. Essa edição que eu tenho é da Ópera Gráfica, mas ela é capa dura, né? E ela compila aqui os 2 primeiros arcos de histórias. Já passou, depois da Ópera Gráfica teve a Pixel, hoje está com a Panini. E eu nem sei se ainda existe a editora Ópera Gráfica, para falar bem a verdade. É tanta editora no Brasil, algumas já acabaram, outras ainda estão aí sobrevivendo. Mas a Panini é a que mais faz sucesso, é a que mais tem quadrinhos à sua disposição. E é a que tem os personagens mais conhecidos, e aí por isso é a que tem mais dinheiro. Então hoje está com a Panini. 100 balas. E hoje eu vou falar dos primeiras histórias que estão neste encadernado aqui da Ópera Gráfica. A Ópera Gráfica, ela no começo dos anos 2000 lançou alguns materiais num formato bem legal e outros num formato mais vagabundo. Esse aqui que eu tenho faz parte dos materiais bacanas, assim, né? Todo colorido, papel legal, capa dura e tal, tudo mais. Mas tem uns materiais que também pertenciam à Ópera Gráfica e que já vieram num acabamento mais meia boca, né? Por exemplo, eles lançaram aqui no Brasil pela primeira vez, né? Foi a primeira vez que foi lançado aqui no Brasil. Eles lançaram o Quarto Mundo do Jack Kirby, mas foi uma edição tão porca que eles nem chegaram a completar a saga do Quarto Mundo, né? O Quarto Mundo que é a saga onde nasceu o vilão Darkseid. Aí só bem depois é que a Panini compilou tudo bonitinho nos encadernadinhos. Mas o 100 balas teve um tratamento bem legal e passou por, como eu falei, passou por Ópera Gráfica, Pixel, Panini, teve várias edições, várias reimpressões. Por quê? Porque 100 balas é bom pra caramba isso aqui. Isso aqui é bom demais, é bom demais. Bom, aqui no verso você já tem uma galera elogiando pra caramba, né? Mas, deixando os elogios aqui do pessoal de lado, eu li o quadrinho, né? Eu li o material. Cara, isso aqui é muito bom. É muito bom. Roteiro do Brian Azzarello. O Brian Azzarello até hoje eu nunca li nada ruim dele. Com arte do Eduardo Risso, argentino Eduardo Risso. E saiu pelo selo Vértigo, ou Vertigo, da DC Comics, né? O extinto selo Vértigo da DC Comics. Hoje, né, a Panini, as coisas que eram do selo Vértigo, hoje a Panini lança pelo DC Black Label, né? Que é só um nome mais chique para uma proposta que é a mesma, só que antigamente só tinha petardo e hoje tem um ou outro petardo e umas tranqueiras.
Enfim, 100 balas tá entre as coisas mais legais da Vertigo, e isso não é pouca coisa. Até porque, cara, diferente do Black Label, no tempo da Vertigo, cara, o que saía na revista Vertigo era quase impossível ter algo mediano. Era tudo bom, ótimo ou espetacular. Hoje no Black Label, tá... Se for bom, já é uma vitória. Enfim, 100 balas já tá completo, né? Já acabou, já. Mas eu só comecei a ler agora porque eu achei essa edição em um sebo bem baratinho, inclusive. E do que se trata 100 balas? Olha, eu não posso comentar toda a história porque eu não li tudo. Mas, do que se trata este primeiro volume? Uma coisa que a Ópera Gráfica fazia, a propaganda da HQ que eles iam lançar, né, os Novos Deuses. Hoje em dia não tem mais esse negócio de você colocar anúncios dentro dos quadrinhos, né? Muita gente ficava incomodada com isso. Eu achava de boa. Tá uma propagandinha aqui. Tá, pula, pronto. Enfim. Do que se trata 100 balas? 100 balas. Bom, vamos começar do começo, né? A história começa com o arco Dizzy. Dizzy, uma ex-presidiária que acabou de ser solta, né? Foi liberada da prisão e que tem uma vidinha bem merda, né? Num bairro hispânico dos Estados Unidos, né? E ela tá voltando para casa e recebe uma proposta do Sr. Graves. O Sr. Graves chega para ela e diz: olha, aqui nesta maleta eu tenho provas, uma arma e 100 balas que não podem ser rastreadas. E as provas que eu tenho aqui mostram direitinho quem foi que matou seu marido e seu filho. A arma e a bala que eu tenho aqui não podem ser rastreadas. Quer se vingar? Usa isso. Ela acha que o cara é um maluco da cabeça, ou que está tentando trollar ela. Mas ele explica direitinho. Olha, eu sei, seu marido e seu filho morreram. Você acha que foi por causa da gangue rival lá e tal, uma gangue e tal, mas não, foram esses dois policiais corruptos. Eu tenho até a foto deles, eu tenho aqui provas, eu tenho uma arma que não pode ser rastreada, com 100 balas que não podem ser rastreadas. Você usa essa arma, você tá livre, tá? Você pode fazer o que você quiser, ou não pode fazer nada, ou não faz nada, né? Ele só larga na mão dela. Eu penso, nossa, mas que esse cara tá maluco? Que esse louco? Ela volta pra casa com a maleta e tal. Ela começa a ver as paradas. Tudo que o cara fala faz sentido, né? Ele conhece toda a vida dela, né? O irmão dela é o novo bambambam do pedaço, o novo traficante mor ali da região. O irmão dela fala pra ela que não, foi a gangue rival que matou seu marido e seu filho. Não. Tem nada desses policial aí, né? Pois então, e aí começa a questão. A Dizzy vai usar a arma e a munição que o cara deu? Vai deixar isso pra lá? Né? O que ela vai fazer? Porque ela sabe ela já sabe exatamente o rosto e os nomes dos dois policiais que o Mr. Graves falou pra ela. Que, esses são os responsáveis. Tá, e aí? Aí exatamente esses dois policiais, que sim, é claro que eles são culpados, é claro que eles estão envolvidos com o esquema de drogas da gangue do irmão dela, é óbvio, né? Eles chegam, eles ameaçam ela, eles chegam a encontrar a arma dela, tentam prender ela por posse de arma, só que a arma que o Sr. Graves deu pra ela, não. Tá liberado. Tá liberado, pode usar. Não, a gente ligou lá pra central, não, essa arma e essa munição, tudo certo.
Pô, peraí, então o que o velho falou era verdade? Eu posso usar essa arma, eu posso usar essa munição e nada vai me acontecer. Olha só, que interessante. Bom, a primeira coisa que muita gente deve pensar quando lê isso é: o que eu faria? Eu sou realista, então eu creio que no mundo real, sei lá, 90% das pessoas faria muita besteira. Muita besteira. E assim, no começo da história, a gente não sabe nada sobre esse tal de Sr. Graves, que dá a arma e a munição pra Dizzy. Não sabe nada. A Dizzy, no começo, ela fica receosa, porque podem estar armando para ela, porque ela é uma religiosa que acredita que o assassinato do marido e do filho dela podem ter sido uma punição enviada por Deus para punir ela por todas as besteiras que ela já fez e de ter sido presa e tal. Então ela hesita, ela tem ali uma moral, uma fé, uma moral cristã que meio que faz com que ela hesite. Mas, claro, o sócio do Sr. Graves aparece para ela e fica aquele diabinho e aquele anjinho, assim, um em cada ombro, assim, dela, né? Vai lá, tira aqueles policial corrupto, filho da mãe, eles merecem e tal, né? Então, ela fica na dúvida, né? Ela conversa com a foto do marido e do filho bebezinho que foram assassinados, né? Uma espécie de oração. Cabe destacar aqui também a arte do Eduardo Risso, que é muito boa. No começo eu estranhei um pouco, porque é uma coisa meio diferente assim do que a gente está acostumado a ver, mas depois eu acostumei. Enfim, resumindo, esse dilema da Dizzy é um dilema que está bem presente nessa história e vai estar presente no segundo arco, que também está nesse encadernado aqui, né? No final, a Dizzy descobre que os dois policiais corruptos são corruptos mesmo, e não só isso, como eles fazem negócios com a gangue do irmão dela. Enfim, dá um rolo desgraçado. E o que acontece? A Dizzy, ela acaba usando a arma e a munição das 100 balas que ela recebe. Mas como ela vai usar isso? Aí você tem que ler. Legal pra caramba. Um puta começo de história. E o segundo arco de histórias, né, é o Tiro pela Culatra. O nome já você já pensa, não é coisa boa. E de fato, ele não termina bem. Diferente do da Dizzy. O da Dizzy é um pouquinho mais satisfatório. Mas esse segundo arco, ele é importante. Ele é importante porque, vamos lá, para começar, tem uma crítica ali muito sacana, muito sagaz, muito boa. A segunda história, dividida em duas partes. O arco da Dizzy é dividido em 3 partes. A segunda história é dividida em 2. Essa segunda história acompanha um barman chamado Lee Dolan. Ele é um bartender de uma espelunca caindo aos pedaços. A vida do cara é uma merda. Por quê? Porque ele foi acusado de pornografia infantil. Só que o cara era inocente. O cara tinha uma vida bacata, uma vida bacana, boa, tranquila, com esposa e 2 filhos. Só que aí do nada apareceram fotos de pornografia no computador do cara. Ele foi investigado, não descobriram nada, só que a carreira do cara foi pro brejo. Então agora ele trabalha como atendente numa espelunca, num boteco qualquer da esquina. E aí ele recebe a mesma proposta que a Dizzy recebeu. Uma maleta com evidências e com uma foto de quem colocou ele nessa situação.
O Lee fica muito tentado, até mais do que a Dizzy, de ir lá e dar um tiro na cabeça da mulher. A mulher que encrencou ele nada mais é do que uma patricinha, uma dondoca, que trabalha numa puta empresa privada de segurança. E o que ela fez? Numa noite, ela estava drogada com as migas e mandou esse monte de fotos pornográficas para o computador de uma cacetada de gentes. E o Lee foi um dos azarados. O Lee fica putaço quando descobre isso. Pega a arma, ele tenta atirar nela uma vez, não consegue. Aí ele pega a arma vai até ela. Na verdade, ela vai até a espelunca dele. Por quê? Porque ricaços têm tempo livre e dinheiro para fazer o que quiserem. Então eles fazem uma viagem pelos botecos da cidade, acabam parando no dele. Ele acaba roubando um broche da malandrinha. O broche é a desculpa perfeita para ele ir até o escritório dela. E lá ele conta tudo, como essa dondoca ferrou com a vida dele só porque ela estava querendo se distrair. E ela tem dinheiro e poder para fazer isso. E aí, bom, o Lee tem 3 alternativas. Ele chega no escritório dela, dá um tiro nela e acabou. Ele esquece isso e segue a vidinha fodida dele. Ou ele chantageia a mulher e chega e pede uma bolada de dinheiro. Ele tenta fazer isso, a terceira opção. A mulher promete dar mundos e fundos para ele. Ele mostra no computador dela como ela tem acesso a uma cacetada de informações de pessoas, inclusive de toda a família dele. Ele fica embasbacado, ela pega a arma dele e dá um tiro nele. E ela vence o prêmio capitalista do ano. É isso aí. Essa é a crítica social foda que essa segunda parte do quadrinho faz. Por quê? Porque o cara é só um garçom de um botequinho qualquer. Ninguém se importa com ele. Ela é uma das donas de uma das maiores empresas que existem. Cara, ela pode fazer praticamente o que quiser. Ela tem dinheiro quase infinito. E uma coisa importante desse quadrinho é que o quadrinho mostra que nossa querida antagonista, nossa querida vilã, ela conhece o Sr. Graves. Ela conhece ele, ela sabe quem é o Sr. Graves, que anda distribuindo essas maletas com uma arma e com 100 balas. E daí fica o gancho, né, pra próxima edição, que eu não tenho. Mas se eu ter e mantiver o nível, com certeza eu vou querer falar sobre, porque isso é bom pra caramba. Enfim, 100 balas, assim como quase tudo que saiu pelo selo Vertigo, começa com o pé na porta, é excelente. Aqui no verso tem uma galera falando bem. Tem 2 artistas maravilhosos que eu adoro, Brian Azzarello e Eduardo Risso, 2 caras que eu gosto muito do trabalho deles. Mais até do Brian Azzarello, porque é quem eu tive mais contato, mas o Eduardo Risso, pouco que eu vi dele, gostei bastante. Enfim, fica aqui a dica. Quadrinho que você deu spoiler. Cara, isso não tira nada da sua leitura, da apreciação. Isso aqui é arte. É arte. Eu não tô falando, tipo, arte não é só coisa que você vê num museu protegido por lasers. Não, eu tô falando quadrinhos. Quadrinhos são arte. Isso aqui é divertido, é impactante, é bonito,
é sombrio, é adulto, quadrinho para adultos. Enfim, vale muito a pena e vale muito a pena também ajudar os comerciantes aí, donos de lojas, de sebos, né? Vale muito mais a pena ajudar o pessoal ali que tá batalhando do que ajudar uma empresa bilionária que nem a Amazon. Eu já fiz um vídeo falando do porquê eu parei de comprar na Amazon. E 100 balas é um dos meus achados aí nas lojinhas pelo mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um forte abraço, curte, compartilhe e até mais.